E a gente vai descobrir quando desencarna que a gente não era tão bom quanto pensou que fosse. Que a gente tem um monte de imperfeição. Só que, puxa vida, eu poderia ter pensado um pouco mais sobre isso, eu poderia ter descoberto isso de maneira mais clara e ter evitado o meu sofrimento, mas a gente não faz. A gente teima nas nossas ideias, a gente insiste nos nossos erros. Consequentemente, quando a gente se transfere para o mundo espiritual, aquilo que a gente deveria ter feito do lado de cá, a gente vai fazer do lado de lá. Só que do lado de lá não tem mais tempo para consertar. A gente já não tem mais como pedir perdão para as pessoas que a gente poderia pedir. Isso é muito raro. Você conviveu com um filho durante uma existência inteira e você decidiu que pela maneira dele ser, ele não merecia seu amor, não merecia seu abraço, ele não merecia o seu afeto, porque ele tomou uma decisão que não era mais adequada. Então, por isso, você o castiga com a sua indiferença, com o seu desamor, com a sua maneira ríspida de tratar. Às vezes é um pai que nos abandonou, que nos deixou pelo meio do caminho, e a gente guarda uma mágoa terrível desse pai, e a gente nunca perdoou o pai por aquilo que aconteceu. Às vezes é uma mãe que tem problema de relacionamento, é uma personalidade dura, fria, amarga, narcisista, e você tem que lidar com aquela pessoa e você criou uma rejeição pela sua mãe. E os relacionamentos conjugais, os conflitos conjugais em que os casais arrastaram anos de mágoas, anos de feridas um do outro, de desejo de que o outro morresse, que o outro desaparecesse, que o outro sumisse da sua vida porque não suportava mais a presença. Relacionamentos que poderiam ter se resolvido, a gente poderia ter resolvido uma conversa, um pedido de perdão, um momento de reflexão, que a gente sentasse junto e dissesse: vamos recomeçar, vamos tentar recomeçar, vamos tentar de novo, vamos fazer um esforço de parte a parte para que a gente seja feliz. Não aguento mais guardar mágoa, guardar ressentimento, me pesa isso, quero mudar, mas a gente não faz. A gente quer achar que a gente é poderoso demais e que, portanto, as dores do mundo não doem na gente. E quando o outro nos fere, você diz: ele me feriu, pois então eu vou dar um troco, porque também sei dar, também sei bater. Bateu, pois eu vou dar um troco para ele. Então ele me machuca, eu machuco também. E a gente vive uma relação de machucamento recíproco e acha que está correto, acha que está certo e que é assim que tem que ser. Quando chega no mundo espiritual, vem o susto. Você não agiu certo. Eu vou descobrir tarde demais, quando de repente eu não posso voltar a dizer: mãe, me desculpa pelo que eu fiz. Pai, me perdoa. Meu marido, minha esposa, me desculpa. Meu filho, me perdoa pelo que eu fiz. Não há mais como a gente refazer esse caminho. Não há mais como a gente conseguir resolver esse processo que se tornou um mecanismo de quase que uma existência inteira. E a gente, por orgulho, não quis voltar sobre os nossos próprios passos e fez uma história profundamente infeliz, quando a gente poderia ter tomado uma decisão simples, que não custa dinheiro, que é sentar com alguém da nossa convivência e dizer: me perdoa pelo que aconteceu. Eu não deveria ter feito isso que eu fiz, eu sou culpado. Me perdoa. Então é um grande susto que a gente vai levar. Porque na medida em que a gente descobre que não foi bom, é natural que o espírito sofra. Então, de onde vem o sofrimento que os espíritos têm no mundo espiritual? Da descoberta que não foram tão bons quanto pensou-se que era. Eles, quando chegam lá e que percebem o que deixaram de fazer, entram num processo de sofrimento que não tem como puxar o fio do tempo de volta. Não, volta a fita. E não tem como voltar. Já foi.
Agora não tem mais como. Nós já perdemos a oportunidade que passou por entre os nossos dedos. E aí nós vamos encontrar o terceiro grande susto das nossas vidas. O primeiro grande susto é descobrir que a vida continua. O segundo é descobrir que nós não éramos tão bons quanto a gente pensava que fosse. E aí nós nos deparamos com o terceiro grande susto do mundo espiritual. Não existem tribunais de julgamento. Nós somos educados a imaginar que depois da morte vai ter um tribunal para julgar a gente. Lembra do dia que você fez isso? Culpado. E do dia que você fez aquilo? Então a doutrina espírita vai nos contar que não existem tribunais, não haverá uma mesa julgadora que vai nos avaliar, aonde um conjunto de espíritos de uma certa condição espiritual vai repassar a nossa vida e vai dizer, ó, isso aqui está errado, viu? Isso aqui também está errado, você fez, isso aqui também. Esse aqui foi péssimo, isso aqui é péssimo. Não tem. Não há tribunais. Mas nem por isso a gente deixa de ser julgado. O julgamento no mundo espiritual é feito pela própria consciência. Sou eu individualmente, é a minha natureza espiritual, é o meu eu que vai mergulhar na intimidade da minha própria vida e vai dizer, eu fiz besteira, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Porque do lado de fora a gente pode até enganar as pessoas, mas a gente sabe o que a gente de fato faz. É por isso que, segundo a doutrina espírita, não há tribunais. Deus colocou a sua lei dentro de nós. Assim como um autor de um quadro assina o quadro quando faz, Deus assinou a sua obra ao nos criar. E a sua assinatura em nós é ter colocado a sua lei dentro da nossa consciência. Na medida em que eu no mundo espiritual paro e consulto a minha consciência, coisa que a gente não faz do lado de cá, nós não somos habituados a consultar a nossa consciência, a gente vai naquele estilo do Zeca Pagodinho, né? E aí deixa a vida me levar e a vida leva eu, e a gente não para dizer, sabe o que eu fiz estava certo? É correto o que eu fiz? A gente não medita, a gente não avalia, a gente não repassa o dia, a gente não observa as nossas reações. Então, como a gente não faz isso, fica tudo do lado de lado. Então a gente vai descobrir isso e vem a cobrança da consciência. Então não há, na visão daquilo que o Espiritismo nos entrega, nada de dizer que há uma mesa, uma banca que vai nos avaliar do outro lado da vida. É o próprio Espírito que vai se sentenciar. As pessoas que nos veem de fora dizem assim, nossa, mas fulana, ela é maravilhosa, hein? Você já viu? O pai dela tem Alzheimer e ela toda tarde coloca ele na porta para ele poder ver o movimento. Ele vem todo banhadinho, passado pó no peito, já viram o peitinho dele todo cheio de pó, aí bota ele na cadeira, ele fica ali, depois ela vem e leva. Meu Deus, ela é super dedicada. Vamos ver como é que ela faz com o pai dela para dar banho. Quieta! Esfrega, puxa pelo cabelo e baixa a cabeça do velho na parede. Quieta, miserável, quieta! Senão vão reclamar porque eu não te levei para a porta. Vambora! Aí puxa a cabeça dele para eu passar o pó. Puxa a cabeça dele. Aí passa o pó. Bora! Bota ele na porta. Pronto! Todo mundo passa. Que lindo, hein? Que amor! Mas eu sei com que sentimento eu cobri o filho na hora de dormir. Se eu fui lá e coloquei a coberta sobre ele e disse, dorme, meu filho. Mamãe, papai está cuidando de você. Ou se eu joguei a coberta, te cobre, Thiago, vê se te cobre aí, está passando muito frio. Joga aí e te cobre. Como foi que eu fiz? Como foi que eu reagi? Os outros podem não saber
mas eu sei quem eu sou. Eu sei a extensão do bem e eu sei a extensão do mal que existe dentro de mim. E é dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos oferece que a gente vai perceber que, na verdade, esse julgamento ele é perfeito. Por que a justiça de Deus nunca erra? Por que Deus não comete erros no seu julgamento? Porque não são juízes externos, é um juiz interno. É o meu juiz interno que me julga e diz, isso é questionável. Sou eu que me julgo. E como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Porque quanto mais eu conheço, mais eu me cobro. A quem muito será dado, muito será cobrado. Cobrado por quem? Pela própria consciência. E tem algumas pessoas que, de posse dessa informação, têm uma decisão horrível. Dizer assim, então eu não quero mais saber, porque se eu souber eu vou me cobrar. Melhor ficar sem saber para não ser cobrado. Mas isso é uma ignorância, sabe por quê? Porque é verdade que eu sou cobrado quando eu sei mais. É lógico, eu sou cobrado mais. Mas ao mesmo tempo que eu sou cobrado, eu acerto muito mais. Eu tenho muito mais condição de acertar sabendo do que não sabendo. Se eu não sei de vida espiritual, a minha vida em família é uma. A maneira de eu tratar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, meu esposo, meus netos, é uma. Se eu souber de vida espiritual, que maravilha! Quantas perspectivas de fazer o bem acontecem, porque quando eu ia tomar decisão, não vou fazer isso não. Vai dar confusão. Espiritualmente não vou fazer isso não. Embora me dê vontade, eu não vou fazer. Não, porque eu sei que isso aí vai dar errado. Então eu vou fazer o seguinte, vou voltar e vou consertar. Não, meu filho, não faça isso não. Vem cá, acerta aqui. Então, o conhecimento espiritual me faz acertar 1000 vezes mais. Agora, se eu, evidentemente, errar, eu vou me sentir mais cobrado. Mas vale a pena. Vale a pena. É como se alguém dissesse assim, olha, uma pessoa que vê, ela pode fazer muita coisa certa, mas a pessoa que vê pode roubar os outros também. E o outro não vê. Todo mundo é cego. Só você enxerga. Aí você olha, a pessoa que vê pode fazer muita coisa, mas pode roubar os outros. E se roubar os outros, vai ser culpado. Aí a pessoa diz, então eu prefiro ser cego, porque assim eu não corro o risco de roubar. Oh meu Deus, mas eu vendo que não é muito melhor. Eu não vou poder fazer muito mais coisa. Tudo bem, é possível que uma pessoa que veja engane os outros. É possível, mas isso aí é uma situação muito menor do que todo o benefício que você vai ter de enxergar, para você saber andar o caminho. Você anda muito mais depressa do que se você não enxergar, que você vai devagar tentando encontrar o caminho. Então é mais ou menos esse o sentido do conhecimento espiritual. Quem tem conhecimento espiritual pode fazer uma mudança incrível na sua vida. Aí tem um quarto. O quarto dos grandes sustos que a gente tem do lado de lá da vida. Depois que eu descobri que tem vida após a morte, depois que eu descobri que eu não era bom, e depois do julgamento feito pela minha própria consciência, veio um desejo enorme, o desejo de mudar. Porque afirmo para todos nós, que no dizer da doutrina espírita, é impossível ser feliz sem amar. Nós vamos descobrir lá no mundo espiritual que o que causa a nossa infelicidade é porque a gente não ama. O que faz com que os espíritos experimentem a tristeza, o sofrimento, as angústias no mundo espiritual é só uma causa, não ama. Então, pelo fato de nós não amarmos, nós experimentamos tristeza, angústia, decepção, sentimento de culpa, um monte de coisa. Que resolve de quê? De que maneira? Com amor. E aí a gente vai dizer, mas é só isso? Então é só amar? Basta amar? Basta amar que você... Então eu vou amar, tranquilo. O quarto susto
é descobrir que não é fácil mudar. Não é fácil. Não é fácil deixar de ser o que somos para tentar ser diferente. Não é fácil assumir que a gente deseja perdoar uma pessoa que nos machucou. Não é fácil. Às vezes vemos uma pessoa que nos feriu muito profundamente e você diz, eu preciso perdoar essa pessoa para ser feliz. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Então, no mundo espiritual a gente se encontra. Eu vou encontrar a pessoa com quem eu tive essa dificuldade. Um sócio que me passou a perna, que me deixou na miséria, deu um golpe no banco, levou todo o dinheiro e me deixou na lona. Vou encontrar com ele. E eu preciso, porque a gente precisa dar perdão para ter paz. Às vezes a gente diz assim, não, mas ele me roubou, não vou perdoar nunca não. Miserável, desgraçado, quero que ele morra. E a gente faz isso e não percebe que a gente envenena a alma. E não é feliz. Então, eu preciso me resolver. As pessoas com as quais nós tivemos dificuldade na vida terrena, a gente muito certamente vai encontrar com ela do lado de lá para tentar se ajeitar. Vizinho, que a gente implica com ele porque ele atrapalha a nossa vida, bota a música alta no final de semana. Pessoas do nosso ambiente de trabalho que a gente tem uma antipatia miserável, louco que a pessoa desapareça. Parentes problemáticos, eu nem vou citar só. Parentes problemáticos que a gente possa ter, a gente vai se reencontrar. Pessoas que de alguma forma nós prejudicamos. Pessoas a quem eu fiz mal, a quem eu destruí, a quem eu enganei, a quem eu prejudiquei, eu terei que reencontrar essas pessoas. Código Penal da Vida Futura, artigo número 29. É necessário encontrar com as vítimas nossas, preciso encontrar, para pedir perdão. Assim como eu também encontrarei com aqueles que me machucaram, para que eu conceda perdão. E por que tem que dar esse perdão? Porque não existe condição de nós sermos felizes se a gente não amar. Não tem como, gente. É impossível um espírito dizer assim, eu odeio demais, mas eu sou tão feliz no meu ódio. Não tem como. Odiou se distancia da felicidade. Não existe exceção para essa regra. Porque isso é uma regra estabelecida por Deus. A felicidade é um atributo decorrente do amor. Se eu tenho na minha vida pessoas que eu odeio, dificuldades familiares, conflitos de diversas ordens, eu levo isso comigo para o mundo espiritual. Eu preciso resolver esse trem, senão eu não consigo ter paz. Eu preciso encontrar as pessoas. Eu necessito para ficar em paz. Aqui, a gente até se esconde, diz, olha, eu não quero, não, então manda esse cara embora, não quero nem ouvir falar o nome dele. Lá eu vou descobrir que eu não consigo, eu preciso resolver. E a gente vai ter que ir atrás dessas pessoas. Se reconciliar com o irmão que nos passou a perna na hora da partilha dos bens dos nossos pais. Na hora do espólio, ele foi espertinho e ficou com tudo, eu fiquei com pessoas que nos prejudicaram profundamente no campo profissional, pessoas que destruíram a nossa felicidade, a gente vai ter que se reencontrar. Não é porque, de repente, eu concedendo perdão, eu vou tirar a culpa que o outro tem. Não. Quando eu concedo perdão, eu não tiro a culpa que o outro possui. O outro continua tendo as mesmas culpas. Como diriam os mineiros, o mal está em mim, não está na relação que eu tenho com a pessoa. Se eu perdoo você pelo mal que você me fez, eu me torno livre para viver outras experiências. Mas se eu não perdoar você, eu me condeno a ter que renascer vinculado a você. Então, o que você quer? Você quer nascer irmão do cara que você tanto odeia? Se você quer nascer irmão dele, não perdoe. Continue guardando ódio, continue guardando mágoa, que o encontro está marcado para a próxima encarnação.
Mas se você não quer uma família problemática, você quer ter mais saúde do ponto de vista familiar, pense na possibilidade de iniciar um processo de perdão enquanto a gente está por aqui. Que é ruim do lado de lá depois, sabe? É ruim. Melhor resolver enquanto dá. Por isso Jesus dizia, reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás a caminho com ele. Então, enquanto você está aqui, tenta procurar uma reconciliação. Não precisa também ser piegas, de chegar amanhã no ambiente de trabalho beijando a pessoa que você tanto odeia. Amo você, meu filho. Não é mentira, não vai funcionar. Mas tente fazer um trabalho de aproximação progressivo, retirando as cascas de indiferença, de desamor. A gente vai devagarinho, não dá pra gente chegar em casa abraçando e beijando pessoas que a gente tem muita dificuldade. A gente vai fazendo um passinho de cada vez. Dá um passinho, a pessoa dá um passinho, você dá um passinho, e aí você vai se aproximando dela. Mas o quarto susto que a gente vai ter do lado de lá é descobrir que não é fácil mudar. Não é fácil perdoar quem nos feriu. Não é fácil você se reconciliar com uma pessoa que mexeu profundamente com a sua vida. Mas eu preciso. É difícil, mas eu preciso. Então nós começamos no mundo espiritual uma batalha terrível conosco mesmo para tentar mudar o nosso eu. São anos muito difíceis, porque você sabe que precisa perdoar, mas sabe que é difícil fazer. Então a gente joga para o mundo espiritual tudo que poderia ser feito aqui. Todos os processos de reconciliação que a gente poderia executar do lado de cá, a gente executa do lado de lá. E depois de anos e anos de conversa, de tentativa de reconciliação, de sentar juntos, de avaliar o que aconteceu, de pedir desculpa de parte a parte, no tempo que for preciso, vai precisar 50 anos, 100 anos, sei lá, o tempo que for preciso, para que a gente se perdoe. Depois de tanta dificuldade, a gente diz, consegui perdoar. Agora eu perdoei, fulano. Consegui, tirei a mágoa do meu coração. Tirei o ódio que eu tinha. Agora eu me sinto mais feliz. Mas tem um problema, sabe? No mundo espiritual, é muito mais fácil ser bom. Porque no mundo espiritual eu estou de cara para a vida imortal. No mundo espiritual eu sei que eu sou um espírito imortal. Eu sei que eu preciso perdoar. Eu sei de todas essas coisas. Então, eu posso até mentir para mim mesmo. Eu posso mentir para mim, dizendo, não, eu já perdoei. Eu nem sinto mais nada. Olha que ele me machucou. Esse meu marido me batia, me abandonou, me deixou na miséria, ainda levou meus filhos, e eu fiquei sozinha, e ele me difamou, dizendo que eu era um monte de coisa que eu não sou. Ele acabou com a minha vida, mas eu perdoei, está tranquila a minha vida, está ótimo. A grande pergunta é, será que realmente a gente mudou? Será que verdadeiramente o esforço que eu fiz lá no mundo espiritual foi real e verdadeiro? Eu realmente perdoei? Ou eu estou me enganando, achando que eu de fato mudei, quando não mudei? Não sei se eu me faço claro no que eu quero dizer, mas a gente pode mentir para si mesmo. A gente pode dizer, não, eu já, tranquilo, já perdoei fulano e tá ótimo a minha vida. Ixi, passamos toda aquela dificuldade, agora nós estamos muito bem. A gente anda de mão dada aqui, estamos tranquilos. Será, papai? Será que eu mudei mesmo? Ou será que eu não sou verdadeiramente tão bom quanto eu pensei que eu fosse? Quem assistiu o filme Nosso Lar, do André Luiz, deve ter visto como ele chegou no mundo espiritual todo doentinho, todo no hospital, mas ele vai melhorando. Vai melhorando. No final do filme ele dá um espetáculo,
Ou seja, é possível evoluir no mundo espiritual. É possível evoluir. Só que quando ele vem visitar a família, ele descobre que a mulher dele estava casada com outro. Vocês lembram o que aconteceu com ele quando ele descobriu? Então ele não é tão bom quanto ele pensou que ele fosse. A gente se engana no mundo espiritual e acha que a gente é melhor do que é. Porque quando ele viu a mulher com o cara, ele ficou todo desparafusado. Quando ele percebeu que a mulher que já não era mais dele, que já tinha morrido, tinha muito tempo. Quando ele vê a mulher que não é propriedade dele, casada com outra pessoa, ele endoida. Então você vê que mesmo um aparente equilíbrio do mundo espiritual pode não ser real. E só existe uma forma de saber que eu mudei. Não tem dúvidas. Só existe uma única forma na lei de Deus para que os espíritos consigam saber se mudaram. Chama-se reencarnação. Porque do lado de lá eu posso me iludir. Não, eu acho que eu ia. Não, vamos lá. Quer saber se você mudou? Mergulha na carne. Faz uma reencarnação aí para você ver. Porque a reencarnação é num corpo tão denso que as minhas lembranças elas ficam amortecidas. E o que vai sair de mim é o que tem dentro do meu coração. Você quer saber se você perdoou seu antigo sócio que lhe roubou e lhe jogou na miséria? Então reencarna com ele como teu irmão. Bota ele, não pode, tranquilo, está perdoadíssimo, pode pôr ele em casa. Ele que venha, tá tranquilo. Olha aí como é que nós estamos. Aí reencarna. Quando reencarna, a gente esquece boa parte das coisas. Só fica vivo o que reside no fundo da minha alma. Só o que está no fundo da minha alma é que aparece. E eu digo, nossa, tenho uma antipatia por esse meu irmão. Só de ouvir me dá uma irritação, sabe? Me dá um incômodo. Mas de onde vem isso? Eu não sei. Desde pequeno eu tenho essa aversão por ele. Ele é antipático. De onde vêm as antipatias gratuitas dentro do lar? Desses processos. Então, às vezes, a gente quer imaginar que a gente deveria reencarnar sabendo de tudo. Eu ia acreditar na reencarnação se a gente encarnasse lembrando. Ora bola, se fosse para lembrar, não precisava vir, ficar lá, não é? Fica lá. A gente vem exatamente para esquecer. O objetivo da reencarnação é para que esse processo de esquecimento aconteça. Porque eu posso evoluir no mundo espiritual. Eu posso evoluir. Não preciso vir. Eu posso fazer. Está aí o André Luiz. Só que a gente não tem certeza se ele evoluiu. Tanto que no final deu uma prova de que ele não era tão bom quanto pensava. Mas do lado de cá é a prova real se eu mudei ou não mudei. E a gente reencarna e esquece por 3 motivos. Primeiro, para esquecer o mal que eu fiz aos outros. Eu preciso esquecer para fazer uma nova história. Segundo, eu preciso esquecer o mal que os outros me fizeram. Por isso que eu reencarno, para que eu não lembre daquilo que os outros fizeram para mim. E terceiro, para que os outros esqueçam o mal que eu fiz a eles. Senão ia ser horrível o café da manhã, né? A gente senta para tomar café da manhã e a filha diz, ei mamãe, estava ali no quarto lembrando, quando a senhora me queimou dentro de uma rede, você lembra? Jogou querosene e tocou fogo dentro da rede. E a mãe passando o café diz, mas também você não me jogou no poço aquela vez? Então, ia ser horrível. Como é que a gente ia caminhar se a gente dissesse, puxa a ficha do fulano, você é um ladrão, assassino, salteador, cara, não posso te entregar. Tu é uma pessoa problemática, não tem como te entregar. Então eu preciso de uma nova história. A reencarnação é exatamente o apagar parcial das lembranças que eu tive do passado. A gente não apaga tudo. Se apagasse tudo, a gente não saberia nada. Apaga uma parte, outra parte fica viva. Vejam que na literatura espírita não é dito assim, olha, a parede do esquecimento. Não tem parede do esquecimento. Essa
sempre falado o véu do esquecimento. E o que é um véu? Um véu é um véu, né? É uma coisa que você entrevê algo, mas não vê tudo, mas você parece que vê. Então, os nossos pendores, os nossos gostos. E aí a gente vai entender por que a nossa vida é do jeito que ela é. Meu Deus, eu queria tanto uma mãe maravilhosa, e olha a mãe que me deu, tanta mãe no mundo, eu fui nascer filha dela. Tanto filho no planeta, olha os que Deus me deu. Meu Deus! E o pior é quando você diz, meu pai, o planeta tem 8 bilhões de pessoas, eu escolhi essa para casar. Meu Deus, eu escolhi tanto, eu fui justo nesse. Tantos que tinha, mas eu acertei essa criatura. Então, quando a gente concebe a ideia da reencarnação e desse grande mecanismo que tem na vida, a gente vai entendendo o porquê das coisas. Por que do corpo que eu possuo? Por que eu tenho um corpo do jeito que ele é? Com algumas dificuldades, limitações, às vezes até doenças. Essas limitações e doenças são oportunidades que a gente está tendo para não fazer bobagem maior. Porque talvez se a gente tivesse um corpo plenamente saudável, a gente já tinha feito muita besteira. Então tem que ter o corpo assim, meio coisadinho, que é para a gente não fazer tanta bobagem. Tanta bobagem. Ah, se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede. Então tem vezes que por amor a nós, a gente, não, meu filho, por hora eu vou te dar, mas não agora. Um dia você vai ter. Mas quando você puder fazer bom uso disso, você está pedindo. Oh, Senhor, me dá um rostinho mais bonitinho. Não nasci tão feinho. Me dá um rostinho melhor. Aí eu vou descobrir que se eu tivesse o rostinho que eu tanto queria ter, meu Jesus, não tinha nem conseguido chegar nem na adolescência. Já tinha entortado lá atrás. Então é isso que dificulta a gente. É a vaidade, a capacidade de sedução, de pisar caminhos tortuosos. Então, a família que nos é oferecida, ela vem dos laços do passado. As nossas famílias, elas são, parecem uma bisteca, sabe? Agora não chama mais bisteca, chama tibone. Né, tibone? O pessoal mais antigo sabe. Chamava bisteca. É aquela comida que vem uma ponta de osso com uma casinha. Mas hoje não chama mais, chama tibone. Não é tibone o nome? É tibone. Bisteca. Mas muito bem. Nossa família parece uma bisteca ou um tibone. Que vem uma carnezinha com uma ponta de osso. Então a gente tem alguns familiares que são a partezinha saborosa. E tem outros que são aquele osso duro de roer que vem. Tem pessoas que tem uma bisteca assim, que tem a carne maior e o ossinho pequeno. E tem outros que tem uma carne pequenininha e um osso imenso. Que é o que acontece conosco. Se você, durante a existência anterior, guardou mágoa do vizinho, mágoa da sogra, do chefe do trabalho, de todo mundo que conviveu, gente, esse pessoal não vai ter vaga na família para reencarnar. Então, o quinto susto é a gente descobrir que não é fácil voltar. Não é fácil voltar. A gente acha que, eu mudei, pulei e vim. Do jeito que as mulheres estão hoje, que só tem um filho, meio filho, está muito difícil. Antigamente, então, tinha 13, tinha 15, era mais fácil. Hoje está difícil, ó. Hoje, poderia dizer que o trem está feio. Para você conseguir uma vaga, está difícil. Por isso que a gente precisa valorizar. E a gente vai entender que quando a gente consegue essa vaga, essa encarnação, ela tem uma série de ingredientes que são importantíssimos para a nossa verdadeira felicidade. Que não é a felicidade da terra, não é essa felicidade meia boca que a gente tem aqui.
eu consegui, agora eu estou rico, agora eu estou isso, eu estou aquilo. Isso é tudo bobagem, tudo vai acabar. Essa acaba. A gente passa uma existência, por mais longa que ela seja, ela acaba. A gente pode ter sido muito rico da época do Egito Antigo, sentou em trono de ouro. Cadê a moeda do trono? Cadê? Tem moeda ainda? Não tem mais nenhuma. Ficou tudo para trás. E do tempo que a gente teve escravos, era senhor de engenho, tem algum dinheiro naquela época? Não tem nada. Isso tudo fica para trás. Todos os cargos, todo o poder, tudo que a gente já teve, foi pirata, tinha arcas cheias de moeda. Não tem nenhuma moeda, não tem nenhum dobrão de ouro. Teve um monte, hoje não tem nenhum. Dinheiro, poder, coisas materiais, quando vai de uma encarnação para outra não fica nada. Nem um dente de ouro vem, não vem nada, nada. Mas o que é que vem conosco? As conquistas intelectuais e as conquistas morais. Isso a gente leva de uma para outra. Então hoje, na medida em que a doutrina espírita vai fazendo luz sobre as nossas vidas, a gente começa a reolhar a nossa existência e pensar de maneira completamente diferente. E dizer, meu Deus, olha o corpo que eu tenho. E não corresponde ao que eu queria ter. Mas ele com certeza é o melhor que eu pude receber pela história que eu tenho. Olha a família. Meu Deus, que bisteca mal distribuída que me deram. Tem muito mais osso do que carne. Então a gente tem que fazer o quê? Trabalhar para corrigir com que esse osso diminua. Se a gente brigar com a família de novo, a próxima vem de novo cheia de osso, com mais os enroscos que a gente achou do lado de fora. Então a gente tem que mudar essa história, aprendendo a compreender que eu preciso aceitar o outro do jeito que o outro é. É difícil, mas eu preciso dizer do fundo do meu coração. Não precisa dizer para ele, até porque ele vai ficar vaidoso. Você olha e diz só no seu coração, eu aceito você do jeito que você é, meu filho. A gente cria uma expectativa de que o filho tem que ser o primeiro lugar, que ele tem que ir para a NASA, que ele não vai. Aí meu filho tem uma decepção tão grande com você. Você me deu tanto desgosto. Cara, esse é o que ele pode dar. Então aceite o outro do jeito que o outro é. Não precisa dizer para a pessoa, mas você olha para ela e diz, dentro da sua cabeça, você é a minha grande chance de me libertar espiritualmente. Se eu conseguir entender você, e eu conseguir verdadeiramente ser capaz de amar você nas fragilidades que você tem, eu vou dar um passo gigantesco na minha vida. Você é o grande instrumento que Deus me deu para que eu me torne uma pessoa melhor. Você é o grande desafio que a vida me ofereceu. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos entender por que a vida nos deu tantos desafios. Um corpo que não é o que a gente gostaria, uma família problemática, cheia de problemas, cheia de dramas, mas que a gente pode contribuir. Não é que a gente vai resolver o problema das nossas famílias, não, tá? Não nos iludamos achando que a gente nasceu para ser o resolutor de todas as coisas. O que é que eu tenho? Ah, esse meu filho aqui tem droga. Plim, pronto, mudou. E esse outro aqui está no crime. Plim, pronto, mudou. Não. De repente, eu não tenho condição de mudar a vida de ninguém, porque o meu papel não é mudar a vida do outro. O meu papel na encarnação é mudar a minha vida, é mudar a minha relação com o outro. Se o outro tem interesse de continuar na droga, é uma responsabilidade dele. O que eu tenho que fazer é investir tudo que eu puder para tentar retirá-lo sem desespero. Então eu vou investir, eu vou ensinar, eu não vou desistir, eu vou acompanhar sem desespero. É a decisão dele. O meu papel não é colher, é semear. O meu papel não é resolver o problema dos outros. O meu papel, na verdade, na existência, é eu dar o passo decisivo na minha transformação moral. Quem está no jogo sou eu, não é ele. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase no capítulo 18 que diz assim: lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Está escrito lá.
Mas olha o que está dito, que fizeste dos filhos confiados da vossa guarda. Não está dito que fizeram, os que eles fizeram foram deles. Eu quero saber o que foi que você fez com os filhos que foram confiados à sua guarda. Não é o que eles fazem. O que eles fazem, eles vão responder. Eu quero saber o que foi que cada um de nós fez diante dos desafios que a vida apresentou. De não desistir, de insistir um tanto mais, de ter a compreensão espiritual dos vínculos familiares, do entendimento de que a gente está para se organizar emocionalmente, para tentar vencer os dramas do não perdão, da mágoa, do ressentimento, do ódio, para que a gente resolva. Esse que é o grande objetivo. E não é necessário que a gente encarne na Terra para fazer uma grande missão de transformação para ganhar o prêmio Nobel. Não precisa ganhar o prêmio Nobel. Não é necessário. Basta que a gente trabalhe dentro de casa, pacificando as nossas relações. Nós vamos entender, na medida que a doutrina espírita nos oferece esses conhecimentos, a olhar a nossa vida de uma maneira muito distinta. Ao invés de reclamar da vida que Deus nos deu, dizer assim, essa é uma encarnação maravilhosa. Com o conhecimento que eu tenho, eu posso transformar a minha vida. Eu posso transformar a minha história. Então, na verdade, eu tenho a encarnação, a vida que eu mereço. Porque a vida que eu estou recebendo é a grande oportunidade de eu fazer a virada na minha história. Esta encarnação, certamente, é a encarnação mais importante que a gente já teve até hoje. Porque é a primeira vez que nós estamos lúcidos no corpo, sabendo que somos espíritos, sabemos que somos almas imortais, que estamos a caminho da felicidade, essa felicidade nos é entregue através do amor, e que família é o lugar ideal para a sublimação dos nossos sentimentos. Se a gente fizer isso, nossa, vamos acertar demais. E quando a gente chegar no mundo espiritual, na hora da nossa desencarnação, não vai ter grandes sustos. Não terá grande susto. Eu saberei que a vida continua. Eu saberei que eu não fui tão bom, mas eu fui bom porque eu fiz muita coisa boa. Eu já vou saber que o tribunal da minha consciência não vai me acusar. Não será difícil me reconciliar com as pessoas e voltar. Não será mais tão necessário, porque eu terei sabido aproveitar a oportunidade da encarnação que Deus me concedeu. Em síntese, cada um de nós tem a vida que merece.